tudo o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais. Quero estar lendo só até aqui. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Gabi. Eu sou líder aqui na igreja há alguns anos já. No ano passado eu me tornei supervisora. E hoje eu quero ministrar algo para vocês que Deus está tocando no meu coração, que tem o tema aí, impactando uma geração. Bom, a gente viu aqui na palavra que tudo foi criado por Deus. E ao decorrer dessa ministração, eu quero mostrar para vocês que tudo foi criado por Deus. O diabo ele não pode criar nada, porém ele pode inclinar as coisas para o lado dele. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bom, a gente está lendo um livro, e nesse livro está mostrando, né, que a partir mais ou menos dos anos 70, o gospel foi saindo, né, a música gospel foi saindo para fora das comunidades, alcançando corações, alcançando pessoas. E naquela época a igreja na época estava meio que escandalizada. Por quê? Porque era muito padrão, né? Como a pastora G ministrou e fez o teatro aquele dia aqui com o Murilo, era muito aqui. E aí os jovens, assim como nós, queria ter uma liberdade, queria deixar o cabelo crescer, queria usar uma roupa diferente. E aí eles foram expulsos, né, de dentro da igreja. Então eles pensaram que, poxa, se dentro da igreja eu não posso ser quem eu sou, lá onde tem a paz que todo mundo fala, então eu vou procurar isso lá fora. E aí, fora da igreja, eles começaram a buscar por bebidas, por drogas. Naquela época era muito tocado o rock. E aí as pessoas começaram a se escandalizar e falar, o rock é do diabo. Mas eu acredito que por muito tempo ninguém nunca sentou com um daqueles jovens para querer saber o que eles estavam querendo expressar. E ao longo dos anos os anos foi se passando até que apareceram bandas que criaram coragem, porque hoje, se a gente tem liberdade para vir aqui na frente, para adorar, para poder expressar a presença de Deus, é porque alguém lá atrás pagou o preço por nós. E aí, uma banda começou, eles na época não tinha, né, o YouTube como a gente tem hoje, era só rádio. E aí, para levar a música deles, eles entravam dentro de um ônibus e ia fazendo shows em várias cidades. E através desses shows que eles estavam fazendo, eles começaram a despertar algo nos jovens. Começaram a despertar as pessoas a compor música, as pessoas a tocarem bateria, como a gente viu aqui também já nas ministrações. Não tinha uma bateria, não tinha um violão dentro da igreja. E aí as pessoas começaram a ter essa ousadia. Tá, beleza. O que tem a ver com isso, né, com a ministração? Essa banda, né, esse pessoal que teve a ousadia de levar um gospel diferente, um gospel animado, em outros tipos de ritmos, foi essas pessoas que tiveram ousadia e que ensinou muitos outros jovens a ter ousadia, assim como nós temos aprendido hoje. E aí eu queria mostrar para vocês a influência que a música tem. Porque a gente vê muitas pessoas, muitos famosos, o que for, né, acorda de manhã, posta lá uns stories com um louvor de fundo. A gente vê muita gente fazendo isso. E aí o que acontece? A música, ela pode quebrar muitas barreiras. Ela pode chegar aonde talvez uma palavra não consegue chegar. Às vezes, quando a gente está mal, o que a gente faz? Vou colocar um louvor para ouvir, para me acalmar. Quando a gente está muito estressado, o que a gente faz? Vou colocar um louvor para me acalmar. E aí, eu queria contar uma historinha aqui para vocês. Minha mãe está aí, eu queria que ela ouvisse. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos... Ai, tá aí. Tá, mãe. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a dar um pouquinho de trabalho para minha mãe. Pouca coisa. E aí, eu sempre fui diferente, porque eu sempre tive um temor dentro de mim. Porque a minha mãe me ensinou as coisas, mas ela colocava medo em mim. Então, tudo que eu fazia, no fundo, eu sentia medo. E aí, na época, nessa minha época da escola, eu estava no primeiro colegial, se não me engano, estava na febre uma música horrível, gente. Algumas pessoas vão lembrar, o nome da música é Eu Queria Mudar.
Não, pesquisa. Não fala para o pastor pesquisar, porque é muito feia. E aí, eu colocava essa música para me consolar. Essa música falava... tinha uma parte da música que falava assim: é divertido aprontar, fazer o que é proibido. Nossa, eu achava o máximo. Aí, quando eu estava mal, porque eu estava dando muito trabalho para minha mãe, aí eu ficava escutando essas músicas. Não, eu sou assim porque a vida está me ensinando a ser assim. Se eu estou dando trabalho é porque a vida está me ensinando a ser assim. Eu tenho aprendido isso com a vida. E fui, né, me expressando, eu me expressava com aquela música. Porque aquela música falava, né, coisas horríveis, porque o que acontece? O inimigo, ele tem o poder de inclinar as coisas para o lado dele, e aí ele usa a música, porque ele sabe que a música pode tocar as nossas almas. Então, vocês pensam, eu fazia um monte, né, de coisa errada, e aí quando eu ouvia essa música, eu pensava, não, eu tenho que continuar fazendo, porque isso é a vida que está me trazendo. Um dia eu vou mudar. Né? Isso para vocês terem noção o que acontece. E aí, eu tenho uma amiga, não sei se ela está aqui hoje, que é a Fran. Ela era o pastor Gilmar na minha vida. Quando eu estava tranquila, sossegada, ela ia lá na minha casa me chamar para sair. E aí, teve uma vez que eu estava sofrendo. Nossa, como eu estava sofrendo. Gente, vocês não têm noção, 17 anos sofrendo. E aí ia ter o show aqui na cidade, do Chitãozinho e Chororó. Pensa. Uma chuva. E aí o dia inteiro eu trocando mensagem com a Fran. Não, Fran, a gente vai, na hora vai parar a chuva, não sei o quê. Chegou na hora, não parou a chuva. Mas nós fomos, porque eu estava sofrendo e eu precisava colocar aquilo para fora. Gente, é que como eu estava longe do palco, eles não me viram, porque se eles tivessem me visto, eles tinham colocado para cantar lá em cima. Porque eu dei a vida naquele show. Colocando para fora toda a dor que eu estava sentindo, tudo, sabe? Ai, estou sofrendo. Nossa, né? Alguém tem que voltar para minha vida. Colocando tudo isso para fora. Que vergonha. E aí, quando eu estava montando essa ministração, eu fiquei pensando, meu Deus, olha o poder que a música tem. Porque é real, gente. Eu estava colocando algo que eu estava sentindo para fora através dessas músicas. E aí, lendo esse livro que a gente está lendo, eu vi que muitas músicas, sem a gente perceber, a gente acaba invocando forças malignas para a nossa vida. Cantor, né, que a gente não sabe, muitas vezes é consagrado às forças malignas. Então, a gente começa a cantar aquilo. E aí as pessoas falam assim, mas só faz mal aquilo que sai da nossa boca, não aquilo que entra. Real. Mas o que a gente faz no nosso cotidiano? O que a gente faz no nosso dia a dia? A gente vê pessoas, né, que estão passando por algum problema. Fui traída. Aí ela coloca aquela música que fala, vamos ir para a balada, beber e pegar vários que melhora. E o que a pessoa faz? Vai na onda daquela música, vai para a balada, bebe, pega vários. Não, vamos fazer isso, porque aí a gente vai está trazendo a pessoa de volta. Vamos fazer isso, porque isso vai estar acalmando a gente. Né? Era isso que eu pensava quando eu ia para a balada, quando eu saía. Eu queria ir atrás de uma paz. Né? Porque eu queria dançar, eu queria ouvir música, queria conhecer gente nova. E aí, sem perceber, né, eu me inclinava para as forças malignas. Porque o que acontece? Deus, ele dá o dom. Ele dá o dom para a gente. Mas ele jamais vai dar algo para alguém criar que distorce os princípios de Deus. Então, a gente precisa entender, né? Eu gosto de tal ritmo. Tudo foi feito para adorar a Deus. O violão, a bateria, a guitarra, independente do que for. Porém, nós precisamos vigiar no que diz a letra. O que a letra tem falado com a gente? O que a letra da música tem plantado dentro da nossa casa? Quando a gente acorda cedo ou quando a gente vai limpar a casa, o que a gente coloca lá no nosso som para a gente ouvir? É algo que traz algo bom para a gente? Ou é uma letra que traz algo negativo para a nossa vida que vai fazer a gente reagir daquela forma? Assim como eu reagia naquela música. Para mim, eu estava me confortando naquela música, porque eu via que não era só eu que era rebelde. Porque é isso que a música, né, que algumas músicas fazem com a gente. Faz a gente olhar algo e achar normal, sabe? Falar sobre sexo, falar sobre bebida, falar sobre droga. E a gente está achando isso muito normal. A gente ensinar, incentivar as crianças a estar dançando essas coisas porque acha bonito, porque acha legal. E a gente não tem noção do que a gente está plantando.
A gente precisa começar a plantar algo que vem de Deus para a gente. Algo que o Senhor deu para o homem, para ele criar, que adore a Ele. Né? Vocês viram a adoração aqui agora, gente? Não tem nada melhor do que a gente chegar, levantar a mão e poder cantar que Ele é santo, que Ele é lindo. É isso que cura. É isso que cura. Sabe, antes eu pensava que essas músicas iriam me curar. Não, eu vou sair, vou ouvir uma música e pronto. Quando eu estava mal, eu ficava lá, eu colocava o fone de ouvido e ficava me consolando naquelas músicas. Quando eu estava muito feliz, estava lá no último quiosque da Martim dançando, para poder expressar minha felicidade. E hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo não passou de uma ilusão. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? E hoje não, hoje eu quero incentivar a minha filha, as outras gerações, a buscarem isso. Porque eu coloquei o tema como impactando uma geração, porque eu estou lendo esse livro e eu quero, daqui 30, 40 anos, alguém escrevendo um outro livro como esse e mencionando a nossa igreja. Porque a gente tem rompido barreiras. Olha como a gente tem sido, né, conhecido através do louvor. Muita gente vem na igreja pela primeira vez e fala, nossa, o louvor de vocês é diferente. Eu estava lá e eu senti minha mão queimando. Nossa, eu estava lá, na hora que o louvor começou a cantar, eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. A presença de Deus toma as pessoas através do louvor. Então, a gente precisa entender o que está entrando, né, para a nossa vida. Porque a gente precisa entender que a nossa conduta revela quem somos. O que nós somos? Quem você é? Porque enquanto eu estava lá buscando me expressar algo naquelas músicas, eu não sabia quem eu era. Porque cada música que eu ouvia que falava um pouquinho de um sofrimento, de um relacionamento que eu estava vivendo, eu achava que aquilo era para mim. E aí, a cada música, eu mudava de identidade. E agora? Agora não, agora a gente entende, cantando louvor, declarando que Ele é santo, a gente consegue entender quem nós somos. Que nós somos chamados para adorar, que nós somos chamados para servir. Que nós somos chamados para levantar a mão, cantar, curar as pessoas. Vocês veem quantas coisas acontecem através do louvor. Nas células, principalmente. Meu Deus. Quando coloca o louvor, a presença de Deus toma a gente. É lindo quando a gente acende a luz e está lá todo mundo chorando. Sabe, nossa, fui tomado pela presença de Deus. As pessoas falam assim, nem posso sair na frente na foto, de tanto que eu chorei. E é isso que o louvor faz. Às vezes uma palavra não conseguiu tocar o coração, mas o louvor toca. Não que o louvor, a música, substitua o nosso relacionamento com Deus. Isso é só um complemento. Por isso que nos cultos nós temos o nosso tempo de adoração e nós temos o nosso tempo de palavra, porque uma coisa não substitui a outra. Os dois complementam o outro. E aí, hoje eu queria mostrar para vocês o impacto que a gente pode causar. Sabe, a gente pode... a liberdade que a gente tem, nem o celulão que a rede fez. O celulão é incrível. Uma pessoa passando ali, ouve um louvor. Tem gente que tem coragem de ir até lá, nossa, eu quero aceitar Jesus. Mas eu tenho certeza que alguém num ponto de ônibus foi tocado pelo louvor. Alguém que estava passando foi tocado pelo louvor. Porque não tem como, se a gente está adorando aquilo em espírito e em verdade, se a gente está devolvendo uma adoração a Deus, as pessoas vão ser alcançadas. As pessoas vão ser tocadas. Então, que hoje, sabe, tira do seu coração tudo aquilo que te corrompeu, tudo aquilo que você acredita que uma música pode estar dizendo sobre você. Que hoje a gente possa levantar as mãos para dar glória a Deus, debaixo de um louvor, de adoração. Que a gente pode levantar a mão. Por muito tempo também, dentro da igreja, a gente confundiu o louvor. Porque a gente ficava cantando músicas, falando, né? Ah, meu irmão, Deus vai me dar vitória e não vai dar para você, porque você é invejoso. Ah, meu irmão, eu vou conseguir isso, mas você não vai. E graças a Deus, Ele foi mudando isso. Hoje a gente, né, tem surgido bandas que têm colocado um louvor de verdade, um louvor que a gente pode glorificar o nome do Senhor, que a gente pode levantar a mão, dar glória a Deus, falar sobre a morte dEle na cruz, que Ele pagou pelos nossos pecados. É isso que a gente pode cantar para Ele. E a música, quando ela entra dentro do nosso coração, aquilo vai ficar... É que nem quando alguém fala assim na célula. Ah, mas eu falo de Jesus lá no meu serviço, lá no meu trabalho. Sabe, gente, é fácil falar de Jesus, porque Jesus, Ele é santo. Ele é perfeito. Não vai ter nada para apontar a Ele, nenhum erro. Então, quando a gente fala de Jesus, é coisa simples. Se a gente falar que Ele é bom,
as pessoas vão ouvir. Mas agora, quando a gente fala de Jesus e quando a gente tem a presença dele dentro de nós, é totalmente diferente. É totalmente diferente, porque a gente acorda cedo, a primeira coisa que a gente faz, põe um louvor. Quando a gente ajoelha para a gente ter o nosso momento com Deus, põe um louvor, chama a presença dele, e aí o nosso dia é totalmente diferente. Às vezes a gente está dentro do carro, já tive um monte de gente que eu já ouvi falando, nossa, coloquei um louvor dentro do carro e tive uma experiência com ele. Porque não é o lugar, mas sim o tempo que você separa, mas sim um coração disposto a ouvir algo bom. E hoje nós vemos muitos artistas, muitos, incontáveis. Cada dia que passa surge uma música nova. Cada dia que passa surge um cantor novo. Mas vocês conseguem ver o tanto que o inimigo está roubando a alma deles. Porque através da música ele alcança muita gente. Vocês veem hoje, na era do TikTok, é isso que ele faz. É isso que ele quer. Você entra, você não consegue assistir algo legal. A única coisa que você vê é música falando besteira, é música apoiando o crime, é música apoiando a bebida, é música apoiando as coisas ilícitas. É isso que a gente vê. Por quê? Porque o inimigo, ele tem esse poder de inclinar as coisas para o lado dele. Então, nós precisamos fazer a diferença. Se cada um de nós aqui, que está aqui hoje, começar a fazer a diferença, colocar um louvor gostoso, um louvor, vai tocar um vizinho, vai tocar alguém lá no seu serviço, vai ser diferente na sua escola, vai ser totalmente diferente. Então, que a gente possa impactar essa geração caminhando pelo caminho do Senhor, olhando para Ele, sabe, buscando algo que vem dele. Vocês viram o show que teve aqui do Matheus Brito. Tenho certeza que ele está, acostumado com um monte de gente, muito louvor, muita adoração, mas nós entregamos algo aqui diferente para ele, porque nós entendemos o que é adoração, nós sabemos o que é adoração, nós já rompemos essa barreira, sabe, a gente não tem medo. O culto começa às 7h30, 7h20 já tem gente aqui. 7h20, vocês têm noção disso? Quando que a gente, quem veio de igreja mais antiga, quando que a gente tinha essa liberdade de poder chegar aqui na frente, levantar a mão, dar glória a Deus, de falar que Ele é santo? Quando a gente teve essa oportunidade? E através do louvor, a gente foi quebrando barreiras. E estamos aqui na frente hoje, todo mundo levantando a mão e glorificando a Deus. E a gente vai impactar muita gente. Como a gente já tem sido conhecido pelo nosso louvor, a gente vai impactar. O Caraguá já ficou pequeno. A gente sempre falou, Caraguá é nosso. Caraguá é nosso, agora a gente vai alcançar outros lugares, porque a gente vai chegar aonde Deus falar, a gente vai levantar as mãos e a gente vai adorar, seja com instrumentos, seja sem instrumentos, porque a gente já entendeu que nós precisamos colocar para fora aquilo que Jesus tem colocado dentro do nosso coração através do louvor. Então, quando a gente começa a falar do amor dele, quando a gente começa a entender quem ele é através do louvor, a gente expressa isso, a gente canta, a gente coloca para fora, sabe? Às vezes eu canto aqui numa força que parece que eu vou explodir, mas é porque a presença de Deus está tanto através do louvor, a gente fica irradiante. É igual aqui, quando a gente dança, quando as meninas dançam, tem hora que parece que a perna não vai aguentar mais de tanta presença que vem. Que a gente começa a cantar, a presença começa a vir, e a gente desce desse altar que a gente não sabe nem para onde a gente está indo. E aí eu quero levar isso para fora, eu quero poder passar isso lá para fora. Sabe, principalmente, gente, na escola, no serviço, porque a gente precisa ter uma conduta diferente. Se a gente chega ouvindo um louvor, já é totalmente diferente. Se a gente chega cantando, declarando para Deus o quanto Ele é santo, as pessoas vão enxergar algo diferente na gente. Então a gente precisa, sabe, ganhar essas outras pessoas, deixar as pessoas curiosas, porque nas células mesmo, o louvor, pelo menos lá que os meninos fazem na minha casa, é bem alto. E aí, você acha que as pessoas lá do lado não ficam curiosas? Uma vez eu tenho uma amiga que mora no Golfinho, no prédio, e ela falou assim, nossa amiga, eu acho que tem uma célula aqui perto da minha casa, porque eu escuto o louvor tão alto, mas tão alto que parece que está aqui, que é a célula do Vinícius. E ele, quando ele morava ali mais para perto, ela mora no prédio verde que tem atrás, e ela falou assim, é tão alto o louvor que dá para ouvir daqui. Às vezes fica eu e meu marido aqui sentado ouvindo. E ela chegou na célula por conta disso, por conta do louvor que ela ouviu, tocando na casa de alguém. Vocês têm noção que a gente pode trazer as pessoas através disso, que a gente pode ganhar as pessoas através disso? E quando a gente está lá na praça de eventos,
aonde for, que a gente levanta a mão, que a gente canta, que a gente adora, as pessoas são tocadas. As pessoas se constrangem com a presença de Deus. Então eu quero impactar essa geração junto com todos vocês através da célula, através dos cultos, do celulão, para que daqui anos tem alguém escrevendo um livro e mencionando a gente, porque algo sobrenatural foi derramado sobre a nossa vida e alguém teve ousadia para sair para fora, para poder colocar isso lá fora, para poder levantar a mão e falar assim: Deus, aqui o Senhor pode curar, aqui o Senhor pode libertar, aqui o Senhor pode transformar através do louvor. Então que vocês possam levantar, sabe, as suas vozes, que a gente possa levantar as nossas mãos e através do louvor a gente possa alcançar gerações. Essa geração vai ficar marcada, porque nós não vamos nos inclinar para as coisas malignas. A gente precisa se inclinar para as coisas que Deus tem feito, para as coisas que Deus tem plantado, para as coisas que Deus tem ensinado para a gente. Então a gente precisa se posicionar sempre diante disso, ter uma conduta diferente. Sabe, vocês têm noção? Há anos atrás, o pessoal tendo que brigar, tendo que lutar para poder cantar dentro de uma igreja, para poder levantar a mão, para poder adorar, para poder expressar o que eles sentiam por Deus. Tendo que brigar, e hoje a gente tem isso de graça. Hoje, quando a gente chega no domingo, as luzes já estão apagadas, o ambiente já está preparado para receber a gente, e a gente já vem aqui na frente esperar. Então a gente precisa lançar isso lá para fora. Porque quando a gente levanta a mão, como a gente já viu aqui sobre atos proféticos, sobre adoração, quando a gente levanta a mão e a gente declara que nós somos livres. Quando a gente declara, onde a gente está, quando você está na escola, que você declara, essas pessoas são livres, Jesus. Quando você está lá no seu serviço, que você declara, essas pessoas são livres, Jesus. Através do poder que há na sua vida, essas pessoas vão ser livres. Então comece a declarar isso onde quer que você esteja. Quando alguém chega na minha célula e fala assim para mim: nossa, eu não consigo dormir. Na minha casa é uma perturbação o dia inteiro, a noite inteira. Eu tenho pesadelo. A primeira coisa que eu falo: coloca um louvor. Primeira coisa que eu falo: coloca um louvor, ajoelha e vai orar. Começa a chamar a presença de Deus. Começa a chamar a presença de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua vida. E comece a declarar isso, que as pessoas que estão na tua casa, a sua vizinhança, as pessoas vão ser tomadas pela presença de Deus. Não importa o tempo, não importa quando, mas quando a gente toma uma posição totalmente diferente, começa a ter uma conduta diferente dentro dos lugares onde a gente já está acostumado a ter condutas malignas, ruins. Quando a gente tem uma conduta diferente, algo ali é despertado nas pessoas. Então a gente precisa se levantar e a gente precisa declarar isso para Deus. E o louvor tem esse poder. Ele tem esse poder. Como eu falei aqui no começo da ministração, a gente vê pessoas lá fora, né, influencers lá fora, falando de louvor, colocando um louvor, porque eles sabem, gente, que a música, que algo que foi criado por Deus, tem o poder de mudar as situações. E quando a gente coloca um louvor, que a gente ora em voz alta, né, que a gente ajoelha, que a gente chora, Deus recebe isso para Ele. Porque em inúmeros versículos da Bíblia fala sobre adoração. Se a gente parar para ver o tanto de versículo que fala sobre adoração. Quantas pessoas na Bíblia cantaram? Pessoas foram libertas através de cânticos. A gente sabe disso. E aqui a gente vê isso. A gente fala assim, às vezes a pessoa fala: nossa, na hora do louvor eu senti algo em mim queimar. E essa parte eu não sentia antes, eu não tinha sensibilidade. Porque o louvor ele tem também o poder da cura. Quando as pessoas que estão aqui em cima cantando, elas estão derramando algo que Deus está derramando sobre a vida delas. Então a gente precisa aprender sobre isso. Que a gente precisa entender. Então entenda, gente, que todos os ritmos, todos os instrumentos foram criados por Deus e para adorar a Ele. O que o inimigo fez para roubar as nossas almas através da música foi inclinando pessoas para esse lado negativo. Então a pessoa tem o dom de criar uma letra e aí vai lá e faz com que cria algo que as pessoas precisam ouvir naquele momento. Como eu já citei o exemplo aqui. A pessoa está sendo rebelde. Tem uma música para isso. Para te confortar, você pode continuar sendo rebelde, porque eu também fui, o mundo ensinou a gente a ser assim. Ah, mas meu marido me largou, tomei um chifre. Ah, vou lá beber com os meus amigos, porque é isso que cura, é isso que traz a paz.
É isso que as músicas lá fora estão ensinando para a gente hoje. Então, a gente precisa aprender a não se corromper com essas coisas. A gente precisa aprender a inclinar os nossos ouvidos para o que Deus está falando para a gente. O que Deus está falando no seu coração? Deus está falando que Ele quer te curar, que Ele quer te libertar, que Ele quer te dar uma nova vida. Todos os dias, eu tenho algo comigo, nossa, de muitos anos que eu li na Bíblia, quando eu era bem novinha, que está lá, novas são todas as manhãs. O mal de ontem não existe mais. Então, Deus nos dá algo novo todos os dias. E a gente precisa plantar esse algo novo dentro da gente todos os dias, para a gente poder sair para fora e mostrar a diferença. Né? Uma vez, uma moça no meu serviço perguntou para mim, nossa, você sempre está feliz assim? Você está sempre de bom humor? Quem me conhece sabe, né? Às vezes. Mas, lá fora, eu precisava demonstrar algo diferente. Se eu estava brava, se eu estava irritada, eu não podia chegar lá no meu serviço e descontar isso. Ah, aqui ninguém é da minha família mesmo, ninguém é da igreja mesmo, então não estou nem aí. Jamais, porque eu queria ganhar aquelas pessoas de dentro do meu serviço. Então, eu precisava demonstrar algo diferente para eles. Então, às vezes eu estava lá no fone, as pessoas estavam falando comigo e falavam, tira o fone, o que você fica ouvindo o dia inteiro? Eu estou ouvindo um louvor. Porque isso me traz uma paz. Eu trabalho diferente quando eu estou ouvindo um louvor. Então, coloca isso em prática na vida de vocês. Que através do louvor, vocês possam levantar as mãos, glorificar o nome de Deus, falar da palavra dEle, levar algo lá para fora. Você que tem um dom de cantar, você que tem um dom de tocar, volta a tocar, volta a cantar. Você que tem um dom de compor, compõe músicas voltadas para Deus, glorificando o nome dEle, porque a gente precisa de uma geração assim, a gente precisa de ajuda para poder impactar essa geração. Então, onde vocês estiverem, faça a diferença. Coloca um louvor, aumenta o volume. Quando estiver tendo um dia mau, um dia ruim, vai orar. Como foi cantado aqui no louvor, entra para o seu quarto, fecha a porta, entrega a melhor adoração a Ele. Não tem nada melhor que isso. Às vezes a gente está sem força. Às vezes tem gente que fala assim, Gabi, eu estou sem força, eu não sei nem o que orar. Aí eu falo, coloca um louvor que fala com você, começa a cantar do fundo da sua alma. Quando você vê, você já está lá orando, você já está lá abençoando a vida das pessoas, você está lá pedindo algo para Deus, algo que vem do Senhor para a tua vida. Então se posicione diante disso. Entenda que o diabo corrompeu a letra das músicas. E saiba diferenciar o que você precisa ouvir, o que você deve ouvir, para que você tenha uma conduta totalmente diferente daquela que as pessoas esperam. Vocês sabem que a gente pode fazer 100 coisas certinho, mas se a gente faz uma coisa errada, a gente vai ficar marcado por este erro, para sempre, aonde quer que a gente esteja. Vai olhar e vai falar assim, nossa, mas não é crente, fez isso errado? Então pensa, se a gente acorda, coloca um louvorzinho, vai dirigindo, vai de bike, vai do jeito que for, colocando um louvorzinho, chega com um sorriso no rosto, e não importa o que está acontecendo, mas acredite no que Deus está ministrando. Às vezes o louvor fala tanto com a gente que a gente até esquece o porquê que a gente estava triste, a gente até esquece o porquê que a gente acordou estressada, e o nosso dia totalmente é diferente. Coloca isso em prática. Começa a escutar louvores, música que adorem a Deus, que exaltem o nome de Deus, porque isso vai trazer a diferença para dentro de nós, né? E jamais faça o que eu fiz, né? Cada música era uma identidade que eu tinha. Um dia eu estava sofrendo por conta da minha família, um dia eu estava sofrendo porque eu era rebelde, um dia eu estava sofrendo porque eu não tinha dinheiro, outro dia eu estava sofrendo porque eu não tinha pai. Cada dia era um sofrimento diferente. E para cada dia tinha uma música. Para cada dia. Porque, como eu falei, hoje os artistas eles têm a liberdade de expressar. A gente pode ver mesmo o rap. O rap conta a história de alguém. A história de uma pessoa que viu a mãe trabalhar para cuidar dos filhos. A história de uma pessoa que passou fome. A história de uma pessoa que não se envolveu com o crime, quis buscar uma saída na música. A gente consegue ver isso. Porque as pessoas estão querendo expressar aquilo que ela está sentindo. Né? Uma vez eu vi até uma artista falando, ela estava falando sobre uma música que ela tinha acabado de lançar. Aí ela falou assim, foi bom fulano separar de mim, porque aí ele me inspirou nessa música. E hoje essa música está fazendo sucesso. E aí? Vocês têm noção da influência da música, do que a música pode trazer para a nossa vida? Do que a música pode levá-la para fora?
Se todos os dias a gente coloca lá nos nossos stories, porque hoje a gente consegue evangelizar através das nossas redes sociais, porque está todo mundo o tempo todo ligado, o tempo todo olhando nas nossas redes sociais, e aí você coloca um louvor todos os dias. Vocês postam uma parte do louvor daqui. Você acha que as pessoas não ficam curiosas? Às vezes elas sentem vontade de ir até a igreja por algo que elas estão vendo através da nossa vida. E se a gente toma uma conduta como Jesus gostaria que a gente tomasse, a gente alcançaria muito mais almas, a gente, né, pescaria muito mais pessoas, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. A adoração não tem igual, aqui não tem igual a gente vê, quando a gente fecha o olho, que a gente começa a chorar, que a gente começa a sentir a presença de Deus. Comecem a colocar isso dentro do coração de vocês. E todas as vezes que vocês verem alguém querendo se justificar ou falando algo, vocês lembrem que o inimigo, ele tem esse poder de perverter as coisas para o lado dele, de distorcer as histórias. E aí ele consegue roubar as nossas almas. Porque uma vez o pastor ministrou aqui, que antigamente, quando a igreja era perseguida, parecia um crente, eles iam lá e matavam. Mas o que acontecia? Vinha mais 10. Então o inimigo percebeu que matando as pessoas não iria dar certo. Então ele começou a investir na nossa área emocional. Então ele ataca a gente através da nossa área emocional. Por isso que quando a gente está triste, a gente pega, coloca um louvor, né, e vai lá se expressar. O inimigo espera que a gente se incline para o lado dele. Mas quando a gente coloca um louvor, que a gente começa a declarar que independente da nossa dor, a gente vai adorar, que independente do nosso sofrimento, a gente vai adorar, que independente das nossas dificuldades, a gente vai adorar, o diabo vê que perdeu, que não tem como lutar contra a nossa vida. Então, gente, entenda, não há uma influência neutra. Ou tem ou não tem. Não existe meio termo. A gente é cristão e a gente sabe disso. Não existe meio termo. Não existe uma influência neutra. Nós precisamos entender de qual lado nós queremos ficar. Nós precisamos entender o que a gente quer servir. Nós precisamos entender quem nós queremos ser. Quem eu quero ser. Como vai ser o meu dia a dia. Porque tudo isso revela no nosso dia a dia. Tudo isso é revelado no nosso dia a dia. Quando, né, a música foi muito boa que tocou aqui, porque quando a gente é um jardim superficial, não tem o que a gente passar para as outras pessoas. Agora, quando a gente é um jardim verdadeiro com Deus, não tem como. A gente começa a florescer tanto que as pessoas querem ser como a gente, que as pessoas querem se aproximar da gente, as pessoas querem estar perto, as pessoas falam, você transmite paz. Nossa, quando eu estou perto de você, eu me sinto bem. Quando eu estou perto de você, eu consigo dar risada. Que a gente possa ser essas pessoas. Que lá fora as pessoas possam querer estar perto de nós. Que eles possam olhar e falar assim, nossa, eu quero estar perto dessa pessoa, porque essa pessoa me traz uma paz. Essa pessoa me traz algo bom. Essa pessoa traz algo de Deus para a minha vida. E quando a gente consegue levar isso lá fora, a gente está cumprindo o que Deus chamou a gente para fazer. Que é levar o Evangelho, que é cumprir a palavra dEle. A gente precisa fazer isso. A gente precisa se posicionar diante disso. A gente precisa trazer de volta, sabe? A essência que Deus colocou dentro da gente. E quando a gente louva, e quando a gente engrandece o nome de Deus, quando a gente declara que Ele é santo, a gente consegue levar isso lá para fora. A gente consegue quebrar barreiras lá fora. Amém? E hoje eu quero consolidar algo na vida de vocês, que quer fazer parte desse impacto dessa geração. As pessoas, como diz o Vinícius, linha de frente, que gostam de ficar aqui, né? Quando eu tô com a minha filha, não posso ficar aqui, porque senão eles derrubam a gente. E é assim que a gente precisa fazer. A gente precisa sair derrubando tudo. Sabe? A gente precisa dar um passo e acreditar que através do nosso louvor, que através da nossa força, a gente vai alcançar outras pessoas. Amém? Eu queria chamar então essas pessoas aí da linha de frente. E você também, que às vezes tem vergonha de vir aqui na frente. Você que entrou aqui e falou, nossa, mas eu não consegui sentir nada na presença de Deus. Pode levantar. Chama o seu bonde aí, Vinícius. Pode vir aqui.
Vamos quebrar tudo agora. Vamos expressar a presença de Deus. Vamos colocar para fora e começa a declarar para Deus: Deus, eu quero fazer parte dessa geração. Deus, eu quero impactar essa geração. Deus, eu quero levar isso lá para fora. No nome de Jesus, que a gente possa levar, Pai, isso lá para fora. Que através do nosso louvor muitas almas possam ser alcançadas. Que através do nosso louvor muitas almas possam ser libertas. Que através do nosso louvor, Pai, a gente possa conseguir, Deus, curar outras pessoas. Que a gente possa conseguir passar uma conduta que o Senhor espera que a gente passe. Em nome de Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Que através deste louvor a gente possa quebrar barreiras, Jesus. Que através desse louvor, Pai, o Senhor possa curar feridas, o Senhor possa curar traumas. Que através desse louvor o Senhor possa, Pai, restaurar dons. Que o Senhor possa dar dons novos, Pai, para essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.